O que é mitologia nórdica? A mitologia nórdica, também conhecida como mitologia escandinava ou viking, é composta pelo conjunto de lendas e religiões dos povos escandinavos antigos. A mitologia nórdica era uma coleção de histórias e crenças compartilhadas pelos povos germânicos do norte. Ela foi transmitida de forma regular de geração para geração, principalmente através de poesias. Não acreditavam em nenhuma verdade transmitida pelas divindades aos mortais, como, por exemplo, os deuses da Grécia, que não controlavam seus impulsos e se comportavam como humanos. Os mitos e lendas eram transmitidos principalmente de forma oral, de geração para geração. Ou seja, eram transmitidos como se uma avó estivesse contando uma história para o seu neto, ou um tio, uma tia mais velho estivesse contando história para o seu sobrinho, e essa história também já havia sido contada para eles por outras pessoas, como seus avós e seus tios. E isso foi acontecendo sucessivamente até os dias atuais. Na mitologia nórdica, por incrível que pareça, o mundo era representado como um disco plano. Existem 9 mundos na mitologia nórdica. Eles são chamados Niflheim, o mundo da névoa, Muspelheim, a terra do fogo, Asgard, a casa dos deuses, Midgard, o lar dos seres humanos, Jotunheim, a casa dos gigantes, Vanaheim, a casa dos Vanir, Afelheim, a casa dos elfos, Svartalfheim, a casa dos anões, e Helluin, a casa dos mortos e desonestos. Os 9 mundos da mitologia nórdica são realizados nos ramos das raízes da árvore mundial Yggdrasil. Esses reinos são o lar de diferentes tipos de seres, como o lar dos deuses e deusas ou gigantes. Odin significa Deus ou chefe. É o chefe supremo do reino de Asgard, onde habitam os deuses nórdicos. Odin é considerado o deus da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra. É o protetor dos mortos em batalhas e dos magos. Odin conhece os mistérios das runas e de outras magias. Thor tem origem a partir do nórdico antigo, que quer dizer trovão. Thor era o deus nórdico do trovão, da força e da guerra. Ele tinha um martelo cujo nome significava o destruidor, feito pelos anões das cavernas subterrâneas com o qual ele dominava o trovão. Ele era filho de Odin, um dos deuses mais importantes da mitologia nórdica. Você seria o deus do quê? Loki é um deus Jotun, que significa gigante que se opõe aos deuses. É o deus do fogo, da trapaça e da travessura. Está também relacionado à magia, podendo assumir a forma que quiser. É geralmente visto como um grande símbolo da maldade e da trapaça. E embora suas artimanhas geralmente causem problemas a curto prazo aos deuses, estes frequentemente se beneficiam com elas no fim. Tentou me matar. A mim também, muitas e muitas ocasiões. Teve uma vez, quando éramos crianças, em que ele se transformou em uma cobra. Ele sabe que eu adoro cobras. Então eu fui pegar a cobra para admirá-la. E ele se transformou de volta, gritando: "Ô, irmão!" Cravou a faca em mim. Tínhamos 8 anos, na época. Os deuses de Vanir são o antigo ramo dos deuses. Os Vanir são mestres da feitiçaria e da magia na mitologia nórdica. Eles também são amplamente reconhecidos por seu talento para prever o futuro. Uma das funções das valquírias era percorrer os campos de batalha em busca dos guerreiros mais valiosos, escolhidos por Odin para serem encaminhados para Valhalla. As valquírias eram as mensageiras, conhecidas como as que escolhem os mortos, que preparavam, dessa forma, o exército de Odin para o dia de enfrentamento com os gigantes, na batalha decisiva contra os descendentes de Ysmir.
Os elfos são um dos mais belos seres dos mitos nórdicos. Na verdade, é dito que eles são mais bonitos que o sol. Os elfos vivem no reino de Afelien, um dos 9 mundos da mitologia nórdica. Os elfos são deuses menores da natureza e da fertilidade. Eles têm o poder de tornar os humanos doentes, mas também curá-los com o seu vasto conhecimento de poderes mágicos. Os anões são conhecidos por serem alguns dos melhores ferreiros. Não só eles têm habilidades naturais para criar armas e joias, alguns dos anões também têm poderes mágicos que usam para adicionar poderes especiais às suas criações. Os anões são tão bons artesãos que criam alguns artefatos mais conhecidos para os deuses e deusas em Asgard. As bestas eram seres sobrenaturais, como por exemplo, Fenrir, o lobo gigante, e a Jomungardr, a serpente marinha gigante. Odin nos reuniu. É quase poético que a morte dele vá nos separar. Vamos fazer o ajuda aqui. O quê? O ajuda aqui. Não. Anda, você adora. Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humilhante. Tem um plano melhor? Não. Então faremos. Não vamos fazer o ajuda aqui. Ajuda aqui! Por favor! Meu irmão está morrendo! Ajuda aqui! Ajuda aí! Ai, clássico. Vocês estão muito ferrados agora! Tragam 1000 danos! Noobmaster, oi, é o Thor aqui, deus do trovão, conhece? Bom, a mitologia nórdica, conhecida também como escandinava ou mitologia viking, é uma junção de várias lendas e crenças do povo escandinavo. Os principais contos são, portanto, dos reinos vikings. Estas histórias e crenças eram compartilhadas pelos germânicos do norte e foi transmitida de geração em geração principalmente por poesias, muitas delas cantadas. E após a cristianização da região, esta mitologia chegou até nós por meio de textos medievais e também pelos Edas, que eram conjuntos de várias histórias da mitologia. A mitologia nórdica tem algumas características bem marcantes. Eles não acreditavam em nenhuma verdade transmitida pelas divindades aos mortais. Promessas e outras coisas feitas pelos deuses eram, automaticamente, mentiras. A mitologia nórdica serviu de inspiração para muitas obras da atualidade, tanto nos games como nos filmes e quadrinhos. As obras mais icônicas relacionadas à mitologia nórdica são o game Ragnarok, um MMORPG muito antigo e um dos mais jogados, e os quadrinhos da Marvel, no qual aparecem Thor, Odin, Loki e muitas outras figuras da mitologia nórdica. Então é isso, minha gente. Esse foi o nosso trabalho sobre a mitologia nórdica. Eu e meu grupo esperamos de coração que vocês tenham gostado da nossa apresentação, porque de verdade deu muito trabalho para fazer. E obrigada pela atenção de todos e um beijo no coração de cada um.